feliz sábado. Ah, lá tem mais crianças. Feliz sábado, crianças. Feliz sábado. Agora sim. Feliz sábado, crianças. Feliz sábado, família. Que legal. Não sei se está sendo transmitido. Se você está assistindo agora, vai assistir depois. Feliz sábado também. E aí, crianças, eu estava essa semana passeando de patinete. E aí uma pessoa me convidou para vir contar a musiquinha para vocês. E olha só que curioso. Sabe como é que eu me chamo? Patinador Quintinho. Quintinho, por que Quintinho? Amarelo. E a lição de vocês, alguns sábados, foi falando sobre as cores, né? Ah, muito legal essa lição. E hoje nós vamos falar sobre que cor? O amarelo, certo? E o amarelo significa que Jesus voltará. Então nós vamos relacionar o amarelo com a volta de Jesus, certo? Por quê? Porque o amarelo nos faz lembrar da luz, da riqueza. Olha só que bonito o brilho. Olha o meu patinete. Olha o brilho. A minha filha que me ajudou a montar o patinete. E faz a gente lembrar sobre o brilho, a volta de Jesus, a glória de Jesus. Que legal, né? Aí nós conseguimos imaginar a volta de Jesus, que em breve ele virá. Detalhe, ó, presta atenção aqui no tio Quintinho. Ele viveu 33 anos neste mundo, orientou os discípulos para continuar a missão. E nós, crianças pequenininhas, podemos continuar essa missão. Nós também podemos ser discípulos deles. E nós não devemos esquecer de ler, lá na Bíblia diz assim, ó, olha só que legal, presta atenção. Lá em João, capítulo 14, diz assim, ó, Jesus o caminho para o Pai. No verso 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Uau! Que maravilha! Nós olharmos para o amarelo e entendemos que Jesus está voltando. Amém por isso. E Ele está preparando uma morada para nós. E nós vamos ficar com Ele no céu, fazer novas amizades, muitas coisas boas lá no céu. E isso é maravilhoso. Cadê a Jaque? Jaque. Onde está a Jaque? Eu trouxe umas estrelinhas. Pega depois onde é que tá as estrelinhas. Olha, entrega uma para cada um, por favor. Pode entregar uma para cada um. Essa estrelinha vocês guardam de coração para lembrar que nós vamos estar no céu com nossa coroa e algumas estrelas. Então, ao olhar para essa estrelinha, a gente possa pensar e lembrar. Teve um tio lá na igreja, um tio Quintinho, que contou a historinha sobre o amarelo. Muito legal. Nós vamos fazer Papai do Céu, vem cá, filha, e nós possamos continuar em reverência. Você em casa também olhou o amarelo, lembrou da historinha da glória de Deus, da volta dele, certo? Todos na igreja vão ver assim, ó, como é que os pequeninos fazem? Posição. Ih, estão com frio nas mãos, eu acho. Posição para oração. Querido Deus, muito obrigado pelo nosso dia, que o Senhor abençoe a gente, que a gente possa aprender sobre a tua glória. Abençoe essa historinha, que o Senhor possa nos abençoar nesse resto de sábado. Em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Não vamos esquecer então, vamos com o papai e com a mamãe.
todos que eu vou lá patinar mais um pouco. Bom dia, igreja. Antes de eu falar, a gente vai assistir um vídeo rapidinho. Presta atenção. Não vai ver? Fazendo. Falar uma passagem bíblica para nós aqui para ficar de história, ok? Bom, hoje eu estava ensinando crianças de 12 anos sobre a passagem de Levítico 11, que fala sobre alimentos impuros e puros, de acordo com as leis de Moisés, que Deus deixou instruído para Moisés. Em que ele fala sobre os animais que são permitidos e não são permitidos de se comer. Qual que não é permitido? Animais que não ruminam. O que é isso? É um processo de mastigação, de digestão. Como, por exemplo, o boi, ele rumina. Agora, animais que não ruminam e não têm patas fendidas, que são quadrúpedes, não seria permitido comer de acordo com as escrituras sagradas. Animais que não permitido comer são boi, vaca. Agora, o porco não seria aceito comer, porque tem linhas fendidas, mas ele não rumina. Eu não como. Que bom. Às vezes tem alimento que eu não invento e como. Pois é, verdade. E eu estava ensinando isso para as crianças, um pouco sobre alimentação, para que elas vivessem uma maneira mais saudável. Tem quantos anos? Eu tenho 16 anos de vida. 16 anos de vida. Está estudando? Sim. Por que você faz esse trabalho com o Senhor Jesus? Porque isso é minha vida. Então você não nasceu para ser rica, famosa, você nasceu para ser Jesus. Os prazeres desse mundo, eles acabam, são momentâneos, mas as coisas de Deus são eternas. E é isso que eu busco, algo que é duradouro. É isso, professor? Eu sou a Sandra. Você faz algum trabalho no céu, Sandra? Não. Mas eu acredito que se você fizesse, eu conseguiria atingir mais pessoas. Talvez. Talvez sim. E esse vídeo aí vá para muitas e muitas pessoas e que Jesus seja transmitido em todas as suas palavras. Parabéns. Obrigada. Ó, o que tem aqui? O que é isso aqui? Tem uma roupa da minha amiga que vai viajar, ela me deu a roupa dela. Você tem sotaque? Você não nasceu aqui? Eu sou do norte do Brasil, eu sou do Amapá. Está morando aqui com quem? Eu estou morando aqui há 4 anos comigo. Parabéns. Você falou da sua mãe? Ela tá aí. Tá aí? Novo para ela também. Obrigado, hein? Prazer. Bom trabalho. Que bênção, né? Que testemunho, que vontade de pregar o Evangelho, que convicção, que força dessa menina. Amigos, sabe o que é uma missão de uma empresa? Quando eu digo na empresa, muitas vezes está lá estampada a missão da empresa. A missão é a razão pela qual essa empresa existe. Sabe por que nós existimos como igreja? Sabe qual é a nossa missão? Falar as boas novas do Evangelho. Falar que tem um Jesus que nos ama, que quer nos salvar e quer nos levar para o céu. Nós existimos por isso. A razão dessa igreja aqui em Gravataí existir é essa. Você existe e você foi chamado para essa missão. Dia 25, nós temos um evento especial no IACS. Elite missionária. Amigos, missão é razão porque nós estamos aqui. Você foi chamado para salvar pessoas. Sábado que vem, pastor e a Dani também nos reunimos, para que sábado que vem, pelo menos uma dupla de cada classe possa participar. Teremos um ônibus disponível para que nós possamos ir lá, nos capacitar, nos treinar para que essa missão seja realidade na nossa vida. Que essa mesma convicção que você falar dessa menininha seja a sua também. Dê um nome para mim
para o pastor Mauro ou para a Dani. Tá? Pode mandar no WhatsApp, eu quero participar. Qualquer um pode ir. Casais querem participar, não tem limites de vaga. Se você quer participar dessa missão, se você quer ter essa missão e essa convicção que você ouviu essa manhã no seu coração, se inscreva. Lá vai ter os meios materiais para que esse ano de 2026 você possa ser um missionário cheio de convicção, entender qual foi o seu chamado para essa terra, para salvar pessoas. Deus te abençoe muito para isso. Bom sábado. Ó, tá melhor do que de manhã. De manhã eu dei bom sábado, ninguém me respondeu. Eu tive que pedir um auxílio pro Silvio, mas eu acho que ainda pode ficar melhor. Bom sábado. Viu? A gente sempre insiste em dar certo. Sejam todos bem-vindos. A música que a gente vai cantar agora, ela é aquele momento para te cumprimentar o amigo do lado, dar um feliz sábado para quem você ainda não deu. E eu te convido para fazer isso agora. Se coloca em pé e vamos cantar juntos. como irmãos, isso só é possível através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o perfume que te une para um propósito, de poder chegar até Cristo, né? De poder colocar diante dele o teu coração. E às vezes nós viemos até diante do Senhor com necessidades, com dificuldades, com coisas a serem mudadas na nossa vida. Coisas que às vezes parece que é só através de um milagre que elas vão acontecer.
Mas é isso mesmo. Nas pequenas e nas grandes coisas é que Deus transforma a nossa vida. E é de milagre em milagre que Deus vai fazendo com que nós chegamos cada vez mais perto dele. Amém? Nós vamos cantar sobre este milagre, sobre este Deus que faz milagres. Amém? Cante junto. O Salmo 37, versículo 3, ele nos dá 4 condições. Primeiro, confiar em Deus, fazer o bem, habitar nessa terra e alimentar-nos da verdade. Eu perguntaria a cada um hoje: é fácil isso? É fácil confiarmos em Deus, fazermos o bem?
viver nessa terra, onde todos os dias nos deparamos com indiferenças, falta de valores morais, onde a família, a maior instituição criada por Deus, está indo pelo ralo. Então, irmãos, se não está fácil, só tem uma saída: é buscarmos no dia a dia a conexão com Deus, através da Bíblia, dos estudos, das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, das nossas escolhas, tudo aquilo para que nós possamos ser exemplos para os nossos filhos. Esse é o maior legado que nós podemos deixar. É muito bom estarmos aqui nesse tempo adorando a Deus, mas a gente sabe, irmãos, que quando saímos daquela porta, tudo muda, tudo fica diferente, nós ficamos diferentes. E é por isso que eu convido você agora, aquele que puder, ficar de joelhos para falarmos com Deus. Santo Deus e Pai, que privilégio, Senhor, podemos estar aqui na Tua casa hoje para Te honrar, Te agradecer por tudo, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por Teu Santo Espírito, para que Ele possa todos os dias transformar, moldar o nosso coração, para que sejamos pessoas boas, para que possamos fazer o bem, para que possamos fazer diferença na vida de tantas pessoas que precisam. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos, Pai, Te pedir do fundo do nosso coração que Você conduza esse culto, que Você também fale e coordene, e que a mensagem do nosso pregador de hoje possa tocar o coração de cada um. Pai, Te pedimos também que o Senhor providencie a Tua volta o mais breve possível, porque não está fácil viver nesse mundo, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo, pela vida, pela saúde, pelas nossas famílias, mas também pela nossa igreja, pela nossa liderança. Muito obrigado, Senhor. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
sábado. Nós somos o quarteto Origem. A gente ainda está definindo o nome. Pode ser que mude, mas a gente está com esse nome a princípio. Eu sou daqui, a maioria me conhece. Vejo que tem alguns rostos novos, né, algumas visitas. Então, para quem não conhece, eu sou o Felipe, eu canto segundo tenor. Esse aqui é o James, ele é da igreja de Monte Belo, de nossa vizinha. O Arthur é nosso barítono. O James está no primeiro tenor. Arthur barítono é da igreja central de Porto Alegre. O Rafael, nosso baixo, também da igreja central de Porto Alegre. A gente é um quarteto que canta junto já desde a época do colégio. Depois a gente conseguiu se encontrar agora de novo e a gente retoma as atividades. O Arthur veio de fora também, do lado do IAP, e graças a Deus a gente acredita que foi um presente de Deus para nós conhecer ele, que o nosso barítono foi do Paraná e daí o Paraná mandou outro para a gente. Então a gente está aí tocando as atividades e a gente espera que as nossas canções hoje elas possam tocar o coração de vocês, que Deus possa conversar com vocês. O
explicar em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graças. Você pode chorar. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia invenção, separação, separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que morre, a certeza que Cristo em breve virá. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo simples assim, perdão se recebe, se aceita, pecado não se explica, pecado se paga, Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por Estimados irmãos,
amigos e amigas aqui presentes. Nessa manhã, a Igreja Central de Gravataí se honrada e feliz de podermos ter nessa manhã a pessoa que foi indicada para trazer a mensagem da Bíblia, a Palavra de Deus, o senhor William Santos. Ele é carioca, veio trabalhar no Rio Grande do Sul, ele é o diretor financeiro de nossa instituição denominada Associação Norte do Rio Grande do Sul, com sede em Novo Hamburgo. Além de dinamizar os recursos da igreja, canalizando para a pregação do Evangelho, ele também lidera a área de expansão patrimonial, crescimento da igreja nas diversas áreas aqui nesse território da Associação Norte do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, muito obrigado por sua presença. Deus o abençoe e use ao transmitir a mensagem da Palavra de Deus nessa manhã. Muito obrigado. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Bom estarmos juntos nessa manhã, nesse dia santo do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para adorarmos em espírito e em verdade o nosso Senhor. É um privilégio estar aqui com vocês, nessa amada igreja, que já faz parte da minha história. Eu já, olhando daqui, conheço algumas pessoas, alguns amigos que servem junto à igreja comigo, mas essa igreja ficou marcada no meu coração, porque em dezembro do último ano, dezembro de 2025, eu fui nomeado aqui pela comissão diretiva dessa Associação Norte do Rio Grande do Sul para liderar a tesouraria, a expansão patrimonial. Então eu saí lá no Rio de Janeiro, onde eu servi a igreja, cheguei aqui, e essa foi a primeira igreja em que eu entrei. No primeiro sábado eu tive a oportunidade de estar aqui de maneira rápida, mas foi o sábado da inauguração desse espaço que vocês têm aqui, que é muito legal, um espaço de culinária saudável, de vida e saúde. Eu sei que a quadra logo vai ser inaugurada, parece que no próximo domingo. Eu tive a oportunidade de estar aqui neste momento e foi o meu primeiro compromisso aqui na Associação Norte do Rio Grande do Sul. Então, essa igreja já faz parte da minha história e é um privilégio estar aqui junto com vocês. Eu sou, na realidade, de Minas Gerais, eu sou mineiro, nascido em Minas Gerais e atuei ali, servindo a igreja nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde é administrada pela União Sudeste Brasileira. E agora, então, aqui na União Sul Brasileira, que compreende o Rio Grande do Sul, Paraná e também Santa Catarina, e é um privilégio estar aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho falado por aí que já sou gaúcho de coração, viu? Já tenho meu lenço gaúcho. Nessa última semana, Semana Santa, eu estive ali na igreja de Nova Hartz, não sei se você conhece, mas ao final da semana eu ganhei minha primeira alpargata. É assim mesmo que fala, né? Então, já tenho um lenço, já tenho uma alpargata, daqui a pouco eu vou estar pilchado, ok? E serei o gaúcho bagual. Mas é um privilégio conhecer essa cultura, emergir, Deus seja louvado. Espero passar bons anos aqui nessa região para poder contribuir com o avanço da igreja, que realmente tem crescido e tem avançado aqui no norte do Rio Grande do Sul. Mas eu quero, nessa manhã, compartilhar aqui a palavra de Deus com você, que o Espírito Santo fale neste momento, fale ao meu coração e fale também ao seu coração nessa manhã. O tema de hoje é milagres. Eu procurei entender e saber sobre a definição de milagres. E estudando um pouco, a definição que para mim mais representa é essa que eu vou ler para você. Milagre é a alteração do curso natural das coisas. Milagre é a alteração do curso natural das coisas. Imagine você uma pessoa que está, quem sabe, em um hospital, está internada com uma doença terminal. Qual é o curso natural das coisas? Essa pessoa vai morrer. Mas o milagre, ele entra exatamente aí. Ele altera o curso natural das coisas. Quem sabe nós estamos numa caminhada, numa direção, num rumo, e de repente a gente se converte e muda o rumo. Isso é um milagre, alteração do curso natural das coisas. E o nosso Deus, ele é especialista em milagres. Jesus é especialista em milagres. E no ministério terrestre de Jesus, nós vemos muitos milagres efetuados. Isso mostra quem Jesus é. Mostra a essência do amor,
de Deus. Mostra o que Jesus veio fazer em seu ministério terrestre, salvar a humanidade. E eu gosto de muitos milagres relatados na Bíblia do ministério de Jesus. Mas tem um que para mim é especial. Eu gosto mais. Eu não sei se você tem o seu especial, talvez você goste de estudar um pouco mais sobre algum milagre de Jesus. Mas esse para mim é o milagre que mais me chama a atenção. Talvez a maioria de vocês vai concordar comigo. É o milagre da ressurreição de Lázaro. Que milagre surpreendente, olha aí, irmãos. E por isso eu quero ler com você a respeito desse milagre. Está na nossa Bíblia, no livro de João. Se você está então com a sua Bíblia, abra por favor no livro de João, no capítulo 11. João, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 34. João capítulo 11, verso 34, aquele que já encontrou, diga amém. A maioria já encontrou, então eu vou ler. Livro de João, capítulo 11, verso 34, diz assim: E perguntou: Onde os sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já chega mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. É um milagre surpreendente. É um milagre surpreendente. Jesus estava ali diante daquele túmulo. Lázaro estava ali sepultado. Interessante analisar o contexto, que naquela época as famílias adquiriam grutas para sepultar seus entes queridos. Um pouco semelhante com o que nós temos hoje, mas eram grutas mais rústicas. E para que eles pudessem isolar aquela gruta, para que tivesse segurança, para que ninguém entrasse e acessasse o corpo de alguém da sua família, eles colocavam uma grande pedra na frente daquela gruta. E essa pedra só seria removida novamente se um outro ente querido viesse a falecer. Então eles removiam a pedra para sepultar uma nova pessoa. Era assim que funcionava. E Jesus estava ali diante daquele túmulo. Acontece que já haviam passado 4 dias desde a morte de Lázaro. 4 dias. E Jesus estava pronto para executar ali um grande milagre. Para mim, o maior milagre do ministério terrestre de Jesus. As pessoas estavam ali ao redor e muitas dessas pessoas se queixavam, como diz a Bíblia. Eles se perguntavam por que Jesus não veio antes. Por que Jesus esperou Lázaro morrer, se passaram 4 dias e chegar e agora não tem mais jeito. E as pessoas se queixavam e se perguntavam por que Jesus não veio antes. Sabe, irmãos, aqui nós podemos tirar uma primeira lição para a nossa reflexão. Às vezes, eu e você, nós temos a tendência a pensar em Deus como um grande escudo de problemas na nossa vida. Um grande escudo. Mas na realidade, a vida cristã não nos isenta dos problemas dessa vida, dessa terra, das consequências do pecado. Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, mas ele disse também: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, eu venci com você, eu estou com você.
Mas isso não quer dizer que os problemas não vão chegar até nós. E naquele dia, aquele povo tinha então diante de si um grande problema. Mas Jesus operou um grande milagre. Sabe? Às vezes os problemas chegam até nós e eles são uma oportunidade para Jesus operar um grande milagre na nossa vida. Um grande milagre na nossa vida, assim como ele fez naquele dia. Ele trouxe a vida a um cadáver que já estava ali em estado de decomposição há 4 dias. É algo extraordinário, só Deus pode fazer isso. Mas, não sei se você reparou no texto que nós lemos, antes que Jesus operasse aquele grande milagre, ele deu uma ordem para aquele povo. Jesus disse assim: retirem a pedra, removam a pedra. Eu pergunto para você, Jesus, ele mesmo não poderia ter removido a pedra? Quem sabe, com o estalar dos dedos, aquela pedra viraria pó. Quem sabe, pelas palavras de Jesus, aquela pedra teria sumido. E talvez o milagre seria ainda mais surpreendente. Mas por que Jesus deu aquele comando? Retirem a pedra. E aqui, queridos irmãos, nós tiramos uma grande lição para a nossa vida. Deus não faz por mim, não faz por você aquilo que eu e você devemos fazer. Ele faz o mais difícil, ele faz o milagre, mas aquilo que eu e você devemos fazer, nós precisamos fazer. Ele não vai fazer por nós. É assim que Deus atua. Os grandes milagres operados por Deus é a junção do poder divino, daquele que é o Todo-Poderoso, mas com a ação do ser humano. Assim, são os grandes milagres divinos. E aqui eu lembro de uma história do Antigo Testamento, e você vai se recordar também. Nós não poderemos ler todos os textos aqui, por questão do tempo, mas depois, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa história, está lá em 2 Reis, no capítulo 5, que conta ali a história de Naamã. Naamã, ele era um grande comandante do exército do rei da Síria. E a Síria, queridos irmãos, naquela época, era a grande potência mundial. Hoje, quando nós pensamos em potências mundiais, e a gente acompanha as notícias, né? A gente pensa nos Estados Unidos da América, quem sabe a China, a Rússia, são grandes potências mundiais, mas naquela época era a Síria. Você imagina, um grande general do maior exército mundial era Naamã, e ele estava acometido por uma lepra. Um homem vistoso, importante, respeitado, cheio de prestígio, mas a partir de agora, um leproso. Naamã perderia tudo. No passado, a lepra não tinha cura. Hoje em dia, chamada de hanseníase, tem tratamento, tem cura, mas no passado não existia cura. Aquele que ficava leproso, ele começava a perder parte do seu corpo. As extremidades do corpo começavam a apodrecer, cair a orelha, o dedo, a mão. Então eles afastavam os leprosos da cidade, eles tinham lugar só para eles. E Naamã perderia tudo que ele tinha construído. Ele era um grande general, mas era um general leproso. E ele tentou de todas as formas a cura, mas não existia cura para a lepra. Até que um dia, uma das servas da casa de Naamã, uma israelita, disse assim: se Naamã conhecesse o profeta do Deus verdadeiro, ele poderia ser curado. E aquela menina, ao falar aquelas palavras, ela foi usada por Deus, pelo Espírito Santo, e Naamã ouviu aquelas palavras e ele decidiu: eu vou procurar esse Deus verdadeiro. Quem é esse Deus verdadeiro? Então ele falou para o seu rei, o rei da Síria, que enviou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel recebeu aquela carta, quando leu, ele rasgou as suas vestes. Ele achou que poderia ser algum contexto para criar uma guerra entre a Síria e Israel. Ele ficou muito preocupado, porque a Síria era uma grande potência mundial. Mas o rei de Israel enviou a carta para o profeta. O profeta Eliseu recebeu aquela carta com um rei solicitando a cura do seu general, e ele mandou então chamar Naamã. E aí você imagina, Naamã, com sua grande autoridade, com sua comitiva, reuniu seus cavalos, carruagens, seus servos, e saiu para se encontrar com o profeta Eliseu. Sabe, irmãos, quando Naamã chegou lá, com toda a sua pompa, todo o seu prestígio, o
profeta Eliseu nem mesmo recebeu Naamã. Ele enviou um servo. E o servo disse assim: Naamã, eu fui enviado pelo profeta Eliseu e ele disse para você ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Aquele homem que era muito importante, todos estavam ao seu redor, tentavam se aproximar porque ele tinha muito poder. Ele se sentiu mal. Ele esperava que o profeta o receberia com um tapete vermelho estendido, com toda a pompa, quem sabe com toda a atenção, e o profeta nem mesmo recebeu Naamã. Ele enviou um servo para dar um recado. Queridos, Deus tinha um trabalho a ser feito no coração de Naamã. Ele era um homem realmente muito importante. Ele tinha um orgulho muito grande no seu coração, uma vaidade. O ego de Naamã era muito grande, muito forte. E ele disse assim: eu vou mergulhar no Rio Jordão. Os rios do meu país são muito mais limpos. Eu não vou me sujeitar a isso. O rio Abana, o rio Farpá, que eram rios da Síria. Até que o Espírito Santo usou mais uma pessoa. Um dos soldados de Naamã disse assim: meu mestre, meu general, mas o senhor já tentou de tudo, já buscou a cura em todos os lugares. Por que não se sujeitar a isso? Uma última tentativa. E certamente existia um conflito no coração de Naamã naquele momento. Ele lutava contra si mesmo, contra o orgulho, contra o ego, contra a vaidade. O Espírito Santo trabalhava no coração de Naamã. Mas ele tomou a decisão. Ele decidiu aceitar mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu pergunto para você: Deus não poderia ter curado Naamã lá na Síria? Poderia. Deus poderia ter curado Naamã no trajeto da Síria até Israel? Poderia. Deus poderia ter usado o profeta para colocar as mãos sobre Naamã e curar o movimento? Poderia. Mas Deus tinha algo mais para fazer na vida de Naamã. Ele precisava de uma atitude, de uma ação de Naamã. Ele precisava aceitar ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Querido irmão, os grandes milagres de Deus é uma junção do poder divino, daquele que é todo poderoso, tudo pode fazer, mas da ação do ser humano. Deus esperava que Naamã tomasse a sua decisão. E naquele dia, aquele homem tão poderoso, importante, ele foi até o Rio Jordão, mergulhou 1, 2, 3 vezes, seu corpo ainda estava cheio de lepra. 4, 5, 6, no 7º mergulho, aquele homem levantou e ele estava curado.